Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse instante. Antes de iniciarmos nossos comentários na noite de hoje, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer por essa oportunidade que temos de nos unirmos a Ele, todos juntos, mesmo à distância, uns dos outros, porque Deus está sempre perto de nós, está em toda parte. O seu amor, o seu pensamento nos envolve a todos. Obrigado, Jesus, mestre amigo, por essa oportunidade bendita. E nos ilumine, Senhor, para que possamos extrair as lições necessárias da história que vamos comentar na noite de hoje. Sê conosco, Senhor, cada instante de nossas vidas, para sempre. Que assim seja. Hoje, então, vamos continuando no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, o capítulo 21, a lição da vigilância. Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, quer dizer, o final da sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Então, ele sabia que já faltava pouco tempo para ele ficar entre nós. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Cesareia de Filipe era uma cidade, né? Foi colocada em nome de César, em homenagem a César, né? Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? João, o apóstolo, né, o evangelista, respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que era um grande profeta de Israel, já tinha desencarnado há muitos e muitos anos, né? Há muitos séculos, na verdade. Então, João falou que alguns dos seus amigos falavam que era Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Porque João Batista tinha sido decapitado, né, por ordem de Herodes, e que teria sido ressuscitado, né? Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões. Mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso. Porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois comeces a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo.
Enquanto Simão sorria confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu esclarecendo à comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Então, Simão falou aquela frase famosa, né? Tu és o Cristo, quer dizer, o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, né? Bem-aventurado seja tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou, mas meu Pai que estás no céu, né? Então, ele ficou todo lisonjeado, né? Achando, assim, que considerava um triunfo espiritual, que ele estava realmente seguro, né? Espiritualmente. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo. Então, aí Jesus começou a falar. Depois disso, Jesus começou a falar sobre o que ia acontecer com ele, né? Sobre os acontecimentos da vida dele, sobre a crucificação, claro que não com detalhes, mas dizendo o que ia acontecer. Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Por intermédio da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Quer dizer, a revelação que ele era realmente o Cristo, né? Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. E qual o pegureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se necessário o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus que me precederam. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Então, Jesus falou que ele ia sofrer conforme as revelações do passado dos grandes profetas. Havendo pequena pausa na sua alocução, Filipe aproveitou-a para interrogar, emocionado. Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Então, Filipe ficou consternado. Senhor, mas o senhor é tão bom. Por que você vai sofrer assim? Porque a ideia é que sofrimento é só para aquele que faz o mal, né? Então, isso realmente perturbou muita gente no início do cristianismo. Como Jesus pode ter sofrido, né? Se ele era só bom? E aí Jesus vai explicar. Jesus, sem trair a serenidade, retrucou. Vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade senão que corresponda aos sábios desígnios daqueles que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige ao que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga? Então, se tiver uma pessoa se afogando e o outro lá na porta, olha, peraí, eu vou te ajudar, mas não pulasse na água e tentasse salvá-lo, procurasse salvá-lo, né? Quer dizer, desculpa. Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se das ondas destruidoras. Não somente com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Então, se alguém quer salvar o companheiro que está se afogando, ele tem que se atirar às ondas, passar pelo mesmo perigo para resgatar o irmão, o amigo que está em sofrimento, né? O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso,
se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar o peso das curvas do caminho. Então, é o que Jesus está explicando, né? Os apóstolos se olharam surpresos e o mestre continuou: não espereis por triunfo, que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Quer dizer, ele já sabia que estava se preparando, né? Ele sabia que os religiosos da época estavam querendo prendê-lo, né? Que estavam querendo entregá-lo aos romanos, dizendo que ele era um malfeitor, que ele era um revolucionário, né? E os romanos puniam com a morte esse tipo de crime, né? Então, ele sabia que estava se passando já. Então, ele sabia que ia entrar em Jerusalém e que tudo isso ia acontecer. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces e darão fel e vinagre quando manifestar sede, para que se cumpram as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Quer dizer, tudo isso vai passar, mas está sempre sentindo a presença de Deus com ele. Nos últimos e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então, ele vai ensinar com o seu próprio exemplo como enfrentar situações mais difíceis, porque os próprios discípulos dele depois teriam que enfrentar situações desse tipo, também seriam presos, seriam perseguidos, mas ele foi o exemplo, e sempre o exemplo do mestre confortou e deu forças para todos eles. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerar das vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam nos demonstrar que o Pai não é tão justo. Então, olha só, ele estava sob uma influência aparentemente negativa, falando, olha, se tudo isso acontecer com o senhor vai dizer que Deus não é justo. É o que muitas vezes nós fazemos. Sabemos, hoje, através da doutrina espírita, dos processos da reencarnação, todas as vezes passamos por dificuldades, às vezes severas, às vezes sofrimentos dolorosos, mas tudo tem um propósito. Deus não deixa seus filhos sofrerem sem nenhum propósito espiritual, do ponto de vista espiritual. E o próprio Cristo sofreu, embora ele não precisasse, mas ele quis testemunhar, quis mostrar solidariedade, quis nos ensinar como enfrentar esses momentos difíceis, com coragem e com resignação, compreendendo e aceitando que Deus sabe o que faz ou o que permite que se faça, né? Então, confiando que Deus tem todo o poder, mas se ele permite que aconteça determinada situação com a gente, é porque existe um propósito maior. E Jesus chegou a falar, né, em determinado momento, que quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia todos para ele. Então, o que muitos achavam que era a derrota final do Mestre, era a vitória do seu evangelho sobre o mundo, né? E aí, quando Pedro fez essas insinuações para ele, né, tentando mostrar para ele que Deus não é justo se acontecesse aquilo tudo que ele estava dizendo,
Então, aí Jesus fala para Pedro: Pedro, retira essas palavras. Exclamou Jesus com serenidade. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste momento falas pelo espírito do mal. Então, no primeiro momento, ele estava inspirado pelo Espírito bom, quando eu disse que Jesus era o Cristo, né? Era o Salvador, o Filho de Deus, né? E agora ele estava inspirado pelo Espírito mal, tentando Jesus a não cumprir os seus objetivos aqui na Terra, né? Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, então Pedro sentiu, né? Ficou emocionado com essas advertências severas de Jesus. O mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionado com as revelações da festa. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar que o envolviam. Mas, sem poder subitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras que eu demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designavas como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondeu o Messias, bondosamente. Ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupassem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Então, essa lição de Jesus mostra uma coisa importante, né? Que às vezes as pessoas mais próximas de nós, às vezes nos aconselham erradamente. Por isso temos que ter centrado sempre a nossa convicção no que Jesus espera de nós, para o nosso próprio crescimento espiritual, para a nossa própria salvação. O que vem a salvação nesse caso? Nos salvar dos sentimentos que trazemos negativos, né? Dos comportamentos, dos pensamentos que nos têm conduzido sempre ao inferno. Não ao inferno externo, de fogo, mas ao sofrimento interior, do remorso, do desespero, do ódio, da vingança, da raiva, do ciúme, da inveja. Tudo isso são sentimentos que estão, às vezes, dentro de nós e que são, muitas vezes, estimulados pelos espíritos inferiores para nos fazerem sofrer como eles. Então, muitas vezes, por exemplo, temos uma missão, temos uma tarefa a cumprir. Missão não, porque nós estamos aqui cumprindo tarefa em nosso próprio benefício aí. As nossas tarefas que nós cumprimos, por mais que pareça, estou fazendo isso aqui, não. São tarefas para o nosso próprio crescimento espiritual. Mas aí, cumprindo uma tarefa, às vezes algum amigo, às vezes nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, às vezes fala, olha, acho que você não podia fazer isso. Por exemplo, a gente quer perdoar alguém nos ofendeu. E a gente fala assim, não, Jesus nos diz para perdoar. Que é isso? Você é bobo para perdoar. Né? Às vezes a pessoa próxima a gente fala isso. Ah, se fosse eu, né? Eu revidava. Você não pode ser assim, baixar a cabeça, estimulando um lado negativo na gente. Então a gente tem que estar vigilante
olhar por esse conselho e olhar o que Jesus aconselha. Ao perdão, então eu vou perdoar. Então a gente fala, olha, obrigado, mas eu vou ficar com a proposta do Cristo, que é o perdão. E sem perdão não podemos ser felizes jamais, né? Então essa é a lição que Jesus nos deixa nessa história, né? Da vigilância, para a gente perceber os sentimentos, os pensamentos, as sugestões que recebemos das pessoas que estão conosco ou do plano espiritual invisível, que às vezes sugerem a gente você tem que ser feliz, abandone suas tarefas, largue sua família e vai ser feliz. Isso não é Jesus né, é uma felicidade transitória que depois vai me trazer muito sofrimento e trazer sofrimento para todas as pessoas com quem eu convivo. Às vezes. Então, a gente tem que pensar bem, né, entre cumprir a tarefa, às vezes com dificuldades, as dificuldades que nós temos, né, mas com a paz de consciência e com Deus em nossos corações. Só assim a gente vai vencer as nossas más inclinações. Né? Então, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos esclareça sempre, que possamos ser fiéis a Ele, não porque Ele vai nos dar uma recompensa, mas porque a fidelidade a Ele vai curar as chagas dos nossos corações, vai nos desviar dos caminhos ruins que já percorremos no passado, nessa encarnação ou encarnações passadas, e vai nos levar ao caminho do bem, da serenidade, da força, da verdadeira alegria, que é uma alegria perene, porque nasce de um coração que está pacífico, pacificado perante Deus e perante sua própria consciência. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe e nos ilumine.